Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a videoaula número 1 da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física 1, uma disciplina do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é Função Social da Escola. E a nossa expectativa é que a assistência a esta videoaula, que a realização da leitura indicada e que a participação da aula presencial, agora no próximo dia 28 de fevereiro, que esse conjunto de atividades possam contribuir para que vocês compreendam as transformações da função social da escola, porque na semana seguinte nós caminharemos para as funções sociais, as transformações da função social da educação física, as várias funções sociais que a educação física desempenhou ao longo do tempo e desempenha neste momento, uma determinada função social. Bom, dito isto, passemos àquilo que é importante nesta nossa conversa. Em primeiro lugar, observar que nós estamos sempre lembrando que a escola como nós conhecemos hoje, ela é uma invenção, ela é uma criação do século XVI. Ah, mas por que aí está o século XVIII? Porque nós pretendemos inserir depois, na próxima semana, inserir as questões da educação física neste mesmo slide. Então, a educação física, como vocês sabem, é uma invenção do século XVIII. Obviamente, ela chega no Brasil somente no século XIX e há registros de aulas de educação física aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na passagem do século XIX para o século XX. Então, nós trataremos na próxima semana as aulas de educação física como sendo, ou seja, o componente curricular, ou o que naquele momento se chamava ginástica, como uma invenção do século XVIII, mas que chega nas nossas escolas do século XIX e que se organiza, se sistematiza, mesmo no ensino público brasileiro ou nos sistemas de ensino brasileiros, no finalzinho do século XIX. Bom, então a nossa conversa hoje ela vai versar sobre as transformações da sociedade e as funções que a escola veio desempenhando a partir lá do finalzinho do século XIX até a terceira década do século XXI, que é o momento que nós estamos. E vocês vão perceber nesta conversa que nós tentamos fazer um paralelo entre as transformações da sociedade e as tendências pedagógicas, ou seja, como que a escola foi respondendo às transformações que a sociedade foi experimentando. Então, talvez algumas pessoas aqui da nossa turma conheçam seus bisavós e talvez tenham conversado com seus bisavós, tenham tido a sorte de conversar com seus bisavós e talvez eles sejam pessoas que narrem experiências, sobretudo na juventude, de trabalho na lavoura. Então, vocês sabem, porque estudaram isso ao longo da educação básica, que durante muito tempo o Brasil foi um país agrário exportador. O processo de industrialização acontece no Brasil a partir dos anos 30. Durante muito tempo no Brasil nós tivemos uma aristocracia rural, ou seja, nós tivemos uma elite rural, num primeiro momento proprietários de terras que faziam concessões e as pessoas que trabalhavam faziam trocas, e depois esta produção agrícola ela vai se sistematizando, ela vai, digamos assim, se aprimorando, num sentido da palavra, vai adquirindo uma certa tecnologia, e aí os nossos ancestrais foram pessoas que trabalharam para essas pessoas, muitas vezes, ou seja, pessoas que trabalharam nas terras de outras pessoas. É evidente que numa sociedade como essas, que nós estamos representando aqui num desenho de castas, ou seja, um pequeno grupo que tem acesso a quase tudo, e para esse grupo que foi pensado a escola, e nessa escola se cultivava o modo de ver o mundo desse grupo,
Para esse grupo fazia sentido a escola. Para a imensa maioria das pessoas que ocupavam a elipse maior, ou seja, para a imensa maioria da população, não fazia sentido a escola. Por isso que essa conversa com seu bisavô, sua bisavó sobre a escolarização, por exemplo, pode ter trazido informações do tipo: estudaram muito pouco, ficaram na escola somente o tempo suficiente para aprender a contar e multiplicar, aprender a ler, escrever e contar, era assim que se dizia na época. São pessoas que frequentaram a escola às vezes por 1 ou 2 anos, em escolas multisseriadas, em escolas muitas vezes situadas nas fazendas. A ideia de escola no Brasil para toda a população, ela é uma ideia muito nova, muito recente, é uma ideia a partir dos anos 80, ou seja, quando eu já trabalhava na escola, ou seja, só para vocês terem uma ideia de como é novo pensar a escola para todos no Brasil. Até pensar a escola para todos é algo lá da década de 30, mas garantir o acesso a todas as pessoas, isso só vai acontecer no final da década de 90. Então, esta escola que nós estamos pensando até a passagem do século XX, até a chegada do século XX, é uma escola que tinha como função exaltar, enobrecer, aprimorar uma determinada visão de cultura e uma determinada parcela da população. A escola era frequentada apenas pelas elites, aquelas poucas que viviam nas grandes cidades, aquelas muitas que viviam na zona rural. Para que vocês tenham uma ideia, mesmo a chegada na universidade não era precedida de uma escolarização básica. Muitas vezes as pessoas iam para a universidade, aí eu estou pensando até o século XVIII, até o século XIX, as pessoas iam para a universidade porque pertenciam a um determinado segmento da sociedade. Ou seja, o ensino universitário não era algo que depois se transformaria em meio de subsistência. Não havia relação nenhuma nessa escola, não havia relação nenhuma entre a frequência escolar e ocupar um determinado exercício profissional. Não era esse o raciocínio, isso vai se transformar nos anos ou nas décadas seguintes. E é nesse contexto que aparecem 2 maneiras de organizar e desenvolver as situações didáticas, 2 maneiras de organizar e desenvolver o ensino, sempre centrado no professor e na professora, mesmo nas aulas de educação física, isso nós veremos na próxima semana, sempre o professor e a professora apresentando o que era o conhecimento verdadeiro, ou seja, o que era a cultura que deveria ser adquirida. Era um ensino baseado na memorização, era um ensino baseado na competição, nos testes e nas questões apresentadas como desafios. Era um ensino que não possuía livro didático, ou seja, nenhum de nós aqui teve aulas tradicionais e nenhum de nós, eu por exemplo, que sou o mais velho de todos aqui nesta disciplina, nenhum de nós deu ou dará aulas tradicionais. Então, quando a gente diz assim, esse professor é muito tradicional, calma lá, nós estamos falando de outro professor, certo? De um outro tempo, ou seja, dizer que fulano é tradicional não tem nada a ver com o que existe hoje de conhecimento científico sobre a área da educação, sobre as ciências da educação, para ficar por aí. Bom, mas a sociedade se transforma, nós somos pessoas, aqueles de nós que nasceram na segunda metade do século XX, conheceram bem de perto esse desenho social de uma sociedade organizada, ou se vocês quiserem, uma sociedade dividida em classes, em que quase tudo o que acontece é determinado pelo pessoal que está no topo da pirâmide, e naquele momento, entre os anos 50 e os anos 90, o lugar que você ocupava na sociedade tinha a ver com o tempo de escolarização. E naquele momento foi feita uma grande promessa para todas as populações, de vários lugares do mundo, de que a ascensão social dependia muito da escolarização, que a escola era a mola propulsora da ascensão social. Não foi bem assim, mas é importante dizer para vocês
que se a sociedade mudou e se a escola passa a ser aquela que vai prover a mão de obra, que a escola passa a ser como a sociedade se urbaniza, como a sociedade se industrializa, nós não podemos mais prescindir de uma educação, de uma sociedade, de uma população escolarizada. Então é super importante a escola como aquela que vai fornecer as condições para um desempenho profissional na indústria, para um desempenho profissional mais qualificado. Então a escola passa a ser aquela agência que vai formar a mão de obra. Esse pensamento ainda perdura, né? Sobretudo na época das eleições, sempre aparece essa ideia de educação para inserção no mercado de trabalho. Vocês verão este ano, né, porque nós teremos este ano eleições municipais pelo voto eletrônico, ainda bem, né? Então, para ficar por aí, gente, nós tivemos nesse período, num primeiro período, vamos dizer assim, até os anos 70 do século passado, nós tivemos dois movimentos pedagógicos muito importantes. Um chamado Movimento da Escola Nova, ou Escola Novista, que tem o Estado de São Paulo teve um lugar muito importante nesse movimento. O Estado de São Paulo teve pessoas que participaram ativamente desse movimento. Escolas aqui na nossa cidade, na cidade de São Paulo, escolas aqui tiveram assim foram fundadas nesse momento e tiveram um grande papel nesse momento. Eu estou me referindo aqui a algumas escolas públicas e escolas privadas. O movimento Escola Nova, ao contrário da pedagogia tradicional, que colocava o centro do processo no conhecimento a ser transmitido e nos valores a serem transmitidos, a pedagogia nova, a Escola Nova, colocava o estudante, a estudante no centro do processo. Ou seja, esta ideia da metodologia ativa, de aprender fazendo, de aprender a partir dos interesses, etc. Essas são ideias, trabalhar por projetos, são ideias da Escola Nova. Estou me dizendo aqui, gente, anos 30, década de 30, anos 20 e anos 30 aqui no estado de São Paulo. Anos 20 e anos 30 aqui na cidade de São Paulo. Então, às vezes, quando as pessoas falam trabalhando por projetos, metodologias ativas, etc., você tem que, peraí. Você quer o retorno do escolanovismo? Você quer a mesma coisa lá que era proposto lá nos anos 20, nos anos 30? Receio que não. Muito embora algumas defesas, algumas pautas do movimento escolanovista nós defendamos até hoje. Escola pública, laica e gratuita. É incrível, né? Você deve ter estudado isso em didática, ou deve ter estudado isso, melhor dizendo, em POEB. Nem sempre a escola pública foi gratuita e nem sempre a escola pública foi laica. Ainda hoje é um pouco problemático essa questão. Então, vamos parar para pensar. Se muda a ideia da sociedade, ou seja, se a visão da sociedade se transforma, ela demanda coisas diferentes para a escola. Mas teve que mudar a base teórica também. Enquanto na pedagogia tradicional a base teórica era a filosofia, na Escola Nova a base teórica passou a ser a psicologia da aprendizagem, a psicologia do desenvolvimento. Então nós temos também uma mudança de referencial teórico para pensar nas práticas pedagógicas. E mais adiante, por volta dos anos 50, dos anos 60 e principalmente nos anos 70, nós temos uma educação voltada ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento socioafetivo e ao desenvolvimento social. E nós vamos defender naquela época, naquele momento, que a inserção mais qualificada no mercado de trabalho se dará a partir de níveis elevados, né, do desenvolvimento integral, ou seja, desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e motor. Então nós teremos vertentes da educação física que vão se alinhar também a esse pensamento, como vocês bem sabem. E olha que coisa mais interessante, esta escola, gente, ela fez promessas, esta escola, ela tentou receber a todos, mas esta escola, ela funcionava numa lógica bem perversa. Na década de 70, de cada 100 crianças que eram matriculadas na antiga primeira série do primeiro grau, apenas 3 concluíam a antiga terceira série do segundo grau. Ou seja, depois de 11 anos de escolarização, o que essa escola tinha feito era expulsar uma grande parcela, né, do seu público para fora. Então, graças a essa percepção que pesquisadoras e pesquisadores da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Brasil começam a, pelos seus estudos, denunciar como operava essa escola.
Aqui no Brasil, o grande nome foi o professor Paulo Freire. Fora do Brasil, nós tivemos Pierre Bourdieu, Roger Passeron, tivemos Boris e Gintz, tivemos Stablet, tivemos Luiz Althusser. Então, tivemos pessoas cujas pesquisas mostraram que a escola estava operando a favor da sociedade capitalista, que a escola era uma agência que, na verdade, formava uma mão de obra de baixa qualificação e dava condições para uma pequena parcela, justamente a elite, acessar a universidade ou acessar profissões com níveis elevados de exigência cognitiva, de exigência profissional, porque todas as pessoas têm competência cognitiva, mas de certos saberes ficavam disponíveis somente para a elite. Então, se perpetuava, né? Ou seja, a elite permanecia mais tempo na escola, eu estou me referindo à burguesia, né? Ela permanecia mais tempo na escola e ela, portanto, adquiria na escola um modus operandi que lhe permitia ocupar certas funções no mercado de trabalho. E aqueles segmentos que ficavam menos tempo na escola adquiriam na escola apenas uma relação de obediência, uma relação de subserviência, uma relação de aceitação e ocupavam outros lugares, outros postos de trabalho. Bom, esta crítica feita à escola, ela se desdobrou num conjunto interessante de pensamentos pedagógicos. Então, você tem uma escola que começa, né, que faz um esforço para formar, para inserção no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo você já tem um movimento de crítica a isso e você tem uma outra função social da escola. Graças às teorias, no primeiro momento, chamadas crítico-reprodutivistas e depois as teorias críticas da educação, você tem uma escola que se compromete com a transformação da sociedade. Então, o que nós passamos a ver a partir dos anos 80, com muita força nos anos 90, são pedagogias que vão trabalhar com os conhecimentos da cultura dominante, mas de forma crítica, com o intuito de formar cidadãos e cidadãs que possam transformar a sociedade em que vivem, possam transformar esta sociedade que era profundamente desigual. E é justamente esta ideia de sociedade desigual que vai nutrir este novo desenho social. Se nós, até os anos 90, operávamos com a lógica da sociedade de classes mais elevadas, classes mais subalternizadas, classes subalternizadas, atualmente nós temos um desenho social que alguns autores e autoras chamam de desenho social em rede, desenho social em malha, né? Uma malha social. Pessoas que estão mais à margem, pessoas que estão mais ao centro. Ao centro estão aqueles grupos que acessam os bens culturais e acessam melhores condições de infraestrutura. Os bairros mais bem cuidados pelo poder público, os bairros que não têm nenhuma atenção do poder público. Pessoas que para trabalhar praticamente, né, se deslocam em 10, 15, 20 minutos e pessoas que para trabalhar, né, se deslocam 2 horas, 3 horas no transporte público. Todos nós sabemos dessas histórias. Então, senhoras e senhores, a questão é a seguinte: neste desenho social, nós temos 2 movimentos pedagógicos muito importantes. Nós temos um primeiro movimento pedagógico que diz assim: a sociedade é essa mesmo, é essa sociedade neoliberal, e nós precisamos formar as pessoas para essa sociedade cujos postos de trabalho estão em transformação. Ou seja, formar esse cidadão, essa cidadã flexíveis, que saibam resolver problemas, que estejam preparados para essa sociedade de mudanças, que possam eles mesmos, elas mesmas, empreender, produzir os seus próprios postos de trabalho. Ou seja, você tem este discurso espalhado na sociedade que alcança a escola através da pedagogia das competências. Muitos documentos curriculares oficiais, a começar da Base Nacional Comum Curricular, se organiza a partir do compromisso com o desenvolvimento de competências. Nada mais é do que preparar o cidadão para mobilizar recursos para solucionar problemas novos. Ora, a pedagogia das competências, ela contribui, segundo os seus críticos e críticas, ela contribui para formar essa mão de obra de média qualificação.
Ou seja, a pedagogia das competências não forma ninguém para analisar criticamente a sua forma de subsistência e agir no sentido de transformá-la. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande preocupação que também está impressa em muitos documentos curriculares, que é a preocupação de formar pessoas que saibam atuar a partir da compreensão de que todas as pessoas, todos os grupos, evidentemente, aqueles e aquelas que respeitam e seguem os direitos humanos, né? Ou seja, formar pessoas que compreendam a maneira como as diferenças são produzidas e atuem no sentido de combater as formas de produção das diferenças. Então nós já temos muitos documentos curriculares e muitas formas de pensar, no caso a educação física, que são sensíveis às diferenças e que atuam de maneira a combater a transfobia, a combater a misoginia, a combater a xenofobia, a combater relações sexistas, relações classistas, relações racistas, ou seja, essa maneira de pensar a educação e pensar uma educação que possa produzir pessoas que entendam os outros, entendam aquilo que os outros e outras produzem de uma maneira diferente, que possam dizê-los de outra maneira, possam pensá-los de outra maneira e possam fazê-los de outra maneira, essa também é uma preocupação contemporânea. Então, atualmente a escola ela está mais preocupada com formar pessoas para a vida pública do que formar pessoas para ocupar determinados postos no mercado de trabalho. Então, essas duas ideias elas convivem e hoje nós percebemos uma força muito grande, sobretudo por aquelas pessoas e aquelas secretarias de educação, municipais ou estaduais, que têm uma ideia mais progressista de educação, de formar pessoas para uma convivência democrática, de formar pessoas para a construção de uma sociedade menos desigual. Então, a concepção, a função social da escola, a visão de escola, ela foi se transformando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vários segmentos, sobretudo segmentos privatistas, sobretudo determinados segmentos da sociedade contemporânea, que pensam que a escola está aí para formar o empreendedor, a empreendedora de si mesmos. Alguém que vai criar o próprio meio de subsistência, alguém que vai inventar alguma coisa, alguém que vai produzir uma maneira de obter recursos financeiros a partir de determinadas ações. Então, nós temos as transformações pelas quais a sociedade passou e, decorrendo dessas transformações, as transformações da educação. Para a próxima semana, então lá para o dia 6 de março, nós estudaremos como que as teorias curriculares da educação física se encaixam e como que a função da educação física também foi se transformando a partir das transformações sociais e a partir das transformações pedagógicas. Era isso por hoje. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá!